Hoje, no segundo vídeo sobre dicas ao produtor rural no canal Primo do Mato, nós vamos falar sobre a forma de apuração da tributação. A apuração da atividade rural hoje ela basicamente consiste de duas formas. A forma pelo livro caixa, que seria basicamente uma apuração pelo lucro real, e a forma de apuração pelo lucro presumido. Basicamente as duas formas se distinguem da seguinte questão. A primeira é que pelo livro caixa você pode fazer deduções com custeios, despesas, investimentos e também prejuízo, que nós vamos falar mais à frente. Na segunda, pelo livro lucro presumido, nós apuramos da seguinte forma: o valor da totalidade da receita bruta multiplicado pelo 20%. Aí nós obtemos ali o índice de 5,5, ou seja, se hoje a sua tributação ela for maior do que 5,5 e você não tem prejuízo acumulado, não tem interesse em utilizar esse prejuízo acumulado dos anos anteriores, a tributação indicada é pelo lucro presumido. Por quê? Porque nessa modalidade você não vai fazer nenhuma dedução, mas você vai ter o quê? Um redutor, que é essa aplicação de 20%. Aí as alíquotas elas são aplicadas de acordo com a tabela normal do imposto de renda, que é 7,5 até 27,5, para nós obtermos esse coeficiente de quanto será utilizado para pagar de tributo naquele ano caixa. Então isso tudo é muito importante. Já no livro caixa, no lucro real, hoje a tributação se dá da seguinte forma: receita bruta menos as despesas com custeio, que é aquilo que é utilizado. O custeio é utilizado, por exemplo, para financiar aquela produção, a gasto com sementes que vão ser utilizados para formar adubo, calcário, tudo aquilo que é utilizado como gastos necessários, a compra de animal para a criação de engorda, sementes, tudo isso seria ali o custeio, a despesa da atividade rural, que vai ser reduzido da base de cálculo. Os valores, por exemplo, com investimentos, eles também são utilizados para redução da base de cálculo do imposto de renda, que são, por exemplo, o quê? Aquela máquina que você compra, aquela máquina pode ser utilizada para dedução. O valor, por exemplo, com investimento, no caso de um novo galpão para guardar a máquina, aquele investimento também é utilizado para dedução do imposto de renda. Todas essas questões são. É interessante observar que uma questão que não é utilizado como investimento, que não é considerado como investimento, é o quê? A aquisição de terra nua. O valor da terra nua, em regra, ele não pode ser utilizado para dedução. Entretanto, quando você faz a compra de uma nova fazenda para poder expandir o seu negócio, a sua atividade comercial, você pode, por exemplo, vamos supor, comprou ali uma fazenda na totalidade de 10 milhões. Vamos escriturar 6 milhões, corresponde ao valor da terra nua, e esses 4 milhões é o quê? É o investimento, aquele valor que tem como investimento na propriedade, que esse sim pode ser utilizado para dedução do imposto de renda. Então é muito importante hoje você observar todas essas questões. Então tudo isso pode ser utilizado para dedução da base de cálculo do imposto de renda. Fora essas questões, por exemplo, nós temos também a questão de que hoje o produtor rural ele pode fazer uma depreciação acelerada do bem, que é, por exemplo, aquele investimento que ele fez em um determinado ano, ao contrário de uma empresa que hoje, não uma empresa da agroindústria, mas uma empresa qualquer, ela possui uma trava para dedução, que é até 30%, você não pode deduzir mais de 30% da receita. O produtor, pelo contrário, não. Se ele fez hoje a compra de um equipamento, ele pode pegar todo aquele valor e deduzir do imposto de renda. Uma questão que acontece bastante comum é quando, por exemplo, o produtor ele vai ter o quê? Ele vai ter um imposto muito alto a pagar, porque graças a Deus ele teve ali um bom ano, a safra foi muito boa, o gado valorizou, comprou bem, aquela questão, e ele faz o quê? Ele vê que ele vai pagar, ele aproveita dentro do ano calendário, faz a compra de um novo equipamento, troca de uma caminhonete, os veículos utilitários, em regra, eles também são utilizados, entram no conceito de atividade, são utilizados para produção e tal, e podem ser deduzidos do ano calendário. Então tudo isso é muito importante para a questão da escrituração ali e das despesas com investimento e custeio. Outra questão que é muito importante, que é muito bom, é a questão do prejuízo acumulado. Isso é uma coisa assim, hoje, a meu ver, indispensável, porque você tem, por exemplo,
um determinado prejuízo que foi acumulado ao longo de vários anos, o produtor está ali há vários anos trabalhando e está apurando um prejuízo. É muito comum a gente ter o viés assim, o produtor ganha muito dinheiro. Não, pô, em regra, às vezes ele ganha muito dinheiro, mas não é sempre. Até porque o custo de uma produção é muito alto. Então vamos supor que você está acumulando um prejuízo há 3 anos. Você pode pegar aquele prejuízo que foi acumulado e deduzir do imposto de renda que vai ser recebido pelo produto, que vai ser pago pelo produtor no ano seguinte. Isso é uma prática muito comum. Então, assim, isso é muito comum e também é muito bom, porque permite que o produtor ganhe fôlego e, claro, tenha lucro com a sua produção. Uma coisa interessante é que o fato, por exemplo, caso o produtor venha produzir e ele venha falecer, ele tem um prejuízo acumulado, e desde que aquele prejuízo não seja utilizado pelo espólio durante o período do inventário, os herdeiros, nas suas cotas partes, podem utilizar esse prejuízo para realizar a dedução do imposto de renda. Aí nós obtemos hoje como ficaria a forma de apuração. É receita bruta, menos despesas com custeio, menos investimento e o prejuízo acumulado. Ali nós vamos verificar o valor que sobrou e aplicaremos a alíquota cabível para poder obter ali o valor do tributo a ser pago. Pois bem, quanto à questão, hoje o produtor rural, ele é obrigado, quando ele obtém uma receita superior a 4.800.000, a fazer a escrituração das receitas pelo livro caixa, que é um livro que ele vai apurar ali todos os valores que foram escriturados, e essa questão inclusive é obrigatória. Caso ele seja optante pelo lucro presumido, ele vai fazer ali as anotações, escriturar tudo. É importante que seja observado que tem um documento idôneo e, consequentemente, ele vai prestar essas informações. Então é importante o quê? É importante manter essa escrituração, porque caso o FISC verifique seu livro caixa, verifique que aquelas despesas elas não estão muito claras, ele pode vir glosar aquelas despesas e fazer o lançamento ali do imposto de renda de ofício, claro, aplicando multa aí de 75%, podendo chegar até 150%, 225%, caso haja conluio, mais juros, e glose todas as suas despesas. Ou seja, você pagaria um valor X e aí você não respeitou essa questão da escrituração contábil, você vai pagar 2, 3x. No caso, que é um prejuízo catastrófico, aí pode acabar gerando uma perda significativa. Então, todas essas questões é muito importante você analisar essa questão da escrituração, você respeitar os procedimentos, as obrigações acessórias. Hoje, aquele produtor que obtém uma receita inferior a 152.000, ele não é obrigado a escriturar o livro caixa. Essa obrigação está dispensada. Então, são essas as considerações sobre o imposto de renda. É claro que tem inúmeras outras considerações, mas do contrário, ficaríamos aqui falando o tempo todo e não conseguiríamos atingir o interesse que é dar dicas ao produtor.